Descobri que meu marido estava me usando como laranja em esquema de lavagem de dinheiro e planejando minha morte. Meu nome é Isabela Santos e eu pensei que conhecia minha própria história. Aos 28 anos, casada há 4 anos com Ricardo Mendes, eu acreditava que tinha construído uma vida sólida em Porto Alegre. Trabalhava como arquiteta em um escritório pequeno mas respeitado, tínhamos um apartamento bonito na Zona Sul, e eu imaginava que os problemas do nosso casamento eram apenas os típicos desentendimentos de qualquer casal. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! Mas na manhã do meu aniversário, enquanto esperava Ricardo me buscar para o almoço especial que ele havia prometido, tudo começou a desabar de um jeito que eu jamais poderia ter previsto. Eu estava me arrumando no banheiro quando ouvi o celular dele tocar na sala. Normalmente eu nem prestaria atenção, mas a campainha era diferente, aquele toque que ele usava apenas para ligações importantes do trabalho. Saí do banheiro ainda passando batom e pela porta entreaberta vi o nome na tela, Camila Reis. Camila era sócia do escritório de advocacia onde Ricardo trabalhava. Uma mulher elegante, sempre impecável, que eu conhecia dos eventos da empresa. Uma mulher que eu descobriria depois significava muito mais para meu marido do que apenas uma colega de trabalho. Ricardo atendeu a ligação sussurrando, achando que eu não conseguiria ouvir do quarto. Amor, eu sei que é o aniversário dela, mas você precisa entender, isso é só temporário. Logo a situação se resolve e a gente pode ficar junto direito. Senti meu estômago gelar. Fiquei ali paralisada, ouvindo cada palavra como se fossem facadas. Claro que eu preferia estar aí com você agora. Você acha que é fácil para mim fingir? Mas é questão de tempo, Camila. Questão de tempo. Quando ele desligou, eu ainda estava no mesmo lugar, segurando o batom com a mão tremendo. Por alguns segundos considerei confrontá-lo ali mesmo. Gritar, chorar, quebrar alguma coisa. Mas alguma coisa dentro de mim disse para esperar, para agir com inteligência, não com emoção. Terminei de me arrumar em silêncio, peguei minha bolsa e esperei. Ricardo apareceu na sala com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, me deu um beijo no rosto e disse: "Pronta, amor? Seu dia especial te espera." Se eu não tivesse ouvido aquela conversa, talvez até tivesse me emocionado. Mas agora cada gesto dele parecia uma mentira cuidadosamente ensaiada. Fomos até o restaurante que ele havia escolhido, um lugar romântico no Moinhos de Vento que costumávamos frequentar nos primeiros anos de casamento. Durante todo o almoço, Ricardo foi o marido perfeito, atencioso, carinhoso, fazendo planos para nossa próxima viagem. Foi só quando estávamos terminando a sobremesa que ele recebeu uma mensagem. Vi seu rosto mudar instantaneamente. Isa, me desculpa, mas surgiu uma emergência no escritório. Um cliente muito importante e, você sabe como é. Claro que eu sabia. Sabia que a emergência se chamava Camila e provavelmente estava esperando por ele em algum lugar muito mais íntimo que um escritório. Sem problemas, respondi com um sorriso que doía fisicamente para manter. Vai lá, a gente se fala mais tarde. Ele me deixou no restaurante, prometendo compensar depois. Fiquei sentada ali por mais alguns minutos, fingindo terminar meu café, enquanto por dentro uma tempestade se formava. Foi quando decidi que não ia simplesmente esperar que minha vida desmoronasse. Ia tomar o controle da situação. Paguei a conta, saí do restaurante e, em vez de ir para casa, caminhei até o escritório de advocacia onde Ricardo trabalhava. Ficava apenas 2 quadras dali, em um desses prédios comerciais elegantes do centro da cidade. Não tinha um plano específico. Só queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Talvez confrontar os dois. Talvez apenas confirmar minhas suspeitas antes de decidir o que fazer. Quando cheguei ao andar do escritório, encontrei o corredor vazio, afinal, era sábado à tarde. Mas havia luz na sala da Camila. A porta estava entreaberta. Me aproximei em silêncio, e o que vi me fez sentir como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Não era apenas uma traição. Era uma encenação completa. Ricardo estava ali sim, mas não nos braços da Camila. Estava sentado em uma cadeira com uma expressão tensa que eu nunca havia visto antes. Camila estava atrás de uma mesa folheando documentos, e havia um terceiro homem na sala, alguém que eu não reconhecia, de terno escuro e postura intimidadora. Ricardo, você precisa entender que não temos escolha. A voz de Camila era fria, profissional. Nada a ver com o tom carinhoso que eu imaginava. Sua esposa está começando a fazer perguntas inconvenientes sobre as contas da empresa. Meu coração disparou. Que contas? Que perguntas? Eu nem sabia que havia contas para questionar. Ela não sabe de nada, Ricardo respondeu, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. Isabela nem se interessa pelos meus negócios. Pois deveria se interessar menos ainda, disse o homem desconhecido. Porque se ela continuar cavalcando, vai descobrir coisas que não pode descobrir. E aí? Ele fez uma pausa dramática. Vamos ter um problema. Que tipo de problema? Ricardo perguntou, e pela primeira vez eu ouvi medo real na voz dele. Camila se levantou, caminhou até a janela. Do tipo que resolve questões definitivamente, Ricardo. Você sabe disso. Senti minha respiração falhar. Eles estavam falando de mim.
falando sobre me silenciar, de forma definitiva. Recuei devagar, tentando não fazer barulho, mas minha bolsa esbarrou em um vaso no corredor. O som ecoou como um tiro. Silêncio total na sala. Tem alguém aí? Ouvi Camila sussurrar. Não pensei duas vezes. Corri como nunca havia corrido na minha vida, descendo as escadas ao invés de esperar o elevador, atravessando o saguão e disparando para a rua. Só parei quando cheguei ao meu carro algumas quadras adiante, ofegante e tremendo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Enquanto dirigia para casa em alta velocidade, minha mente trabalhava freneticamente tentando processar o que eu havia acabado de presenciar. Ricardo não estava apenas me traindo. Ele estava envolvido em alguma coisa muito mais sinistra. E eu, aparentemente sem saber como, havia me tornado uma ameaça. Quando cheguei em casa, nossa casa, que até algumas horas antes representava segurança e amor, agora parecia um território inimigo. Corri para o escritório dele, algo que eu raramente fazia. Ricardo sempre dizia que eu não entenderia os documentos legais mesmo, então nunca me interessei muito. Mas agora eu precisava entender. Vasculhei gavetas, armários, estantes. E foi numa pasta escondida atrás de uns livros antigos que encontrei o que mudaria minha vida para sempre. Contratos. Dezenas de contratos. Todos relacionados a uma empresa chamada Cellar Investments que eu nunca havia ouvido falar. E em todos eles, minha assinatura. Ou pelo menos, algo que parecia muito com minha assinatura. Senti o sangue gelar nas veias. Eu nunca havia assinado aqueles documentos. Nunca nem havia visto aqueles papéis antes. Mas ali estava meu nome e minha suposta assinatura, me tornando sócia de uma empresa fantasma que, pelos valores que constavam nos contratos, movimentava milhões de reais. Eu era uma laranja. Uma laranja sem nem saber que era laranja. Foi então que ouvi a chave girando na fechadura da porta de entrada. Isa? Amor, cheguei. A voz de Ricardo ecoou pela casa. Rapidamente juntei alguns dos contratos mais comprometedores, enfiei na minha bolsa e corri para o quarto, fingindo que estava descansando. Como você está, meu amor? Ele apareceu na porta do quarto com aquele mesmo sorriso falso de antes. Desculpa ter saído correndo mais cedo. Resolveu tudo? Claro, respondi, forçando um sorriso. Imagino que sim. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa. Por um momento, olhando para aquele rosto que eu conhecia há tantos anos, tive um ímpeto de contar tudo, de gritar, de confrontar, de exigir explicações. Mas me lembrei das palavras que havia ouvido, resolve questões definitivamente. Então, em vez disso, disse, estou um pouco cansada. Acho que vou dormir cedo hoje. Sem problemas, amor. Eu tenho uns trabalhos para terminar mesmo. Vou ficar na sala. Quando ele saiu, peguei meu celular e, pela primeira vez em anos, liguei para minha irmã mais velha, Marina. Marina, que morava em São Paulo, que sempre havia desconfiado do Ricardo, que sempre dizia que ele tinha algo de estranho. Isa? Que surpresa! Como foi o aniversário? Marina, minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Eu preciso da sua ajuda. E preciso que você não conte para ninguém sobre essa conversa. Houve uma pausa. Marina me conhecia bem o suficiente para saber quando eu estava realmente assustada. O que aconteceu? Contei tudo. A traição que não era bem uma traição, a conversa que ouvi, os documentos, as assinaturas falsas, tudo. Marina escutou em silêncio até o final. Isabela, ela disse finalmente, você precisa sair daí. Agora. Como assim? Você acabou de descobrir que seu marido está envolvido com lavagem de dinheiro, que você está sendo usada como laranja em esquemas ilegais, e que há pessoas dispostas a resolver o problema se você descobrir demais. E você quer ficar aí fingindo que está tudo normal? Ela tinha razão. Claro que tinha razão. Mas a ideia de abandonar tudo, de fugir da minha própria vida, parecia impossível. Para onde eu vou? Como eu faço isso? Vem para São Paulo. Fica na minha casa enquanto a gente pensa numa solução. Mas Isabela, você precisa entender, não é só questão de divórcio. Se o que você descobriu é real, você pode estar em perigo. Perigo real? Passamos mais uma hora conversando, fazendo um plano. Marina conhecia um advogado especializado em crimes financeiros. Alguém em quem podíamos confiar para analisar os documentos que eu havia encontrado. Quando desliguei, já era quase meia-noite. A casa estava silenciosa. Ricardo provavelmente havia dormido no sofá da sala, como fazia sempre que trabalhava até tarde. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, tentando entender como minha vida havia mudado tanto em apenas um dia. De manhã, eu acordaria como uma mulher que descobriu que o marido estava tendo um caso. Agora, eu era uma mulher fugindo de uma conspiração que eu nem sabia que existia. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Levantei em silêncio, fiz uma mala pequena com apenas o essencial, peguei todos os documentos que consegui encontrar e deixei um bilhete para Ricardo. Precisei viajar urgente para São Paulo. Problema familiar. Te ligo depois. Era mentira, claro. Mas depois de descobrir que minha vida inteira era uma mentira, um bilhete falso parecia o menor dos meus problemas. Saí de casa às 6 da manhã, quando Porto Alegre ainda estava acordando.
No aeroporto, enquanto esperava meu voo, liguei para o escritório de arquitetura onde trabalhava e inventei uma desculpa sobre uma emergência familiar. Durante as 2 horas de voo até São Paulo, fiquei olhando pelas nuvens e pensando se algum dia conseguiria voltar para casa. Se algum dia ainda teria uma casa para voltar. Marina me esperava no aeroporto Congonhas com aquela expressão preocupada que eu conhecia desde criança. Quando me viu, me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Você fez a coisa certa, ela disse enquanto caminhávamos para o estacionamento. A coisa mais corajosa e mais inteligente que podia fazer. Durante o trajeto até a casa dela, em Pinheiros, contei alguns detalhes que não havia mencionado no telefone. Marina escutava em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Isabela, você tem noção do que descobriu? Se metade do que você está me contando for verdade, estamos falando de uma operação criminal muito bem estruturada. Eu sei, respondi, olhando pela janela as ruas movimentadas de São Paulo. Eu só não sei o que fazer com essa informação. Nós vamos descobrir. Hoje mesmo. Na casa da Marina, enquanto tomávamos café, ela ligou para o advogado que havia mencionado. Dr. Fernando Carvalho. Pela conversa percebi que ele era alguém sério, experiente em casos complexos. Ele pode nos receber hoje à tarde, Marina disse depois de desligar. Mas Isabela, você precisa estar preparada para a possibilidade de que isso seja muito maior do que imaginamos. Foi então que meu celular tocou. Ricardo. Olhei para Marina, que fez um sinal para eu atender normalmente. Oi, amor, tentei soar casual. Isa, que é isso de emergência familiar? Você está bem? Por que não me acordou antes de viajar? É minha tia Rosa, inventei na hora. Teve um AVC durante a madrugada. Marina me ligou desesperada. Silêncio do outro lado. Que estranho, Ricardo disse finalmente. Pensei que você havia dito que sua tia Rosa tinha morrido no ano passado. Meu sangue gelou. Ele estava certo. Eu havia inventado a morte da tia Rosa no ano anterior para justificar uma ausência no trabalho. Não, amor, tentei corrigir, foi a tia Helena que morreu. A Rosa está internada. Ah, sim, claro. Me confundi. Mas o tom dele deixou claro que ele não havia se confundido. Ele estava testando minha história. Bom, espero que ela fique bem. Quando você volta? Não sei ainda. Depende do quadro dela. Entendo. Bom, qualquer coisa me liga, tá? Te amo. Eu também te amo. Mentira. Pela primeira vez em 4 anos, quando disse que o amava, foi uma mentira completa. Depois que desliguei, Marina me olhou com uma expressão sombria. Ele desconfiou. Eu sei. Fui burra. Não, você não foi burra. Você está aprendendo a jogar um jogo que não conhece as regras. Mas agora precisa aprender rápido. O resto da manhã passou devagar. Analisei novamente os documentos que havia trazido, tentando entender exatamente o que significavam. Marina, que trabalhava como contadora, conseguiu identificar várias irregularidades evidentes. Isa, olha isso aqui, ela apontou para uma série de transferências bancárias. Sua suposta empresa recebeu 2,3 milhões de reais em um período de 6 meses do ano passado. Você lembra de ter recebido algum dinheiro assim? Claro que não. Eu nem sabia que essa empresa existia. E olha o endereço registrado da empresa. Ela mostrou outro documento. É o endereço da sua casa. Oficialmente, essa empresa funciona na sua sala de estar. A situação estava ficando cada vez mais surrealista. Eu não era apenas uma laranja. Era uma laranja em uma operação tão bem elaborada que até mesmo os detalhes mais básicos haviam sido cuidadosamente planejados. Às 2 da tarde, fomos ao escritório do Dr. Fernando Carvalho, localizado em um prédio elegante na Vila Olímpia. Dr. Fernando era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um olhar penetrante que parecia analisar cada palavra antes mesmo que fosse dita. Contei minha história do início ao fim, mostrando todos os documentos. Ele escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais até que terminei. Senhora Isabela, ele disse finalmente, o que a senhora descobriu é extremamente sério. Estamos falando de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e possivelmente outros crimes que ainda nem identificamos. E o que isso significa para mim? Significa que, tecnicamente, aos olhos da lei, a senhora é cúmplice dessas atividades. Sua assinatura está nesses documentos, seu nome está registrado como sócia, e sua residência é o endereço oficial da empresa. Senti o mundo girar, mas eu não sabia de nada disso. Eu acredito na senhora. Mas provar isso em tribunal pode ser complicado. A menos que o quê? Dr. Fernando se recostou na cadeira, pensativo. A menos que a senhora esteja disposta a colaborar com as autoridades. Se conseguirmos provas de que foi vítima de um golpe, de que sua identidade foi usada sem seu conhecimento, a situação muda completamente. Que tipo de colaboração? A senhora teria que voltar para Porto Alegre, fingir que não descobriu nada, e ajudar a reunir evidências contra os verdadeiros culpados. Marina se levantou bruscamente. Nem pensar. Ela acabou de me dizer que ouviu ameaças diretas. Você quer que ela volte para a boca do lobo? Dona Marina, entendo sua preocupação.
Mas fugir não vai resolver o problema da sua irmã. Na verdade, pode piorar. Se ela simplesmente desaparecer, vai parecer culpada. Vai parecer que fugiu porque estava envolvida. Eu estava escutando aquela conversa como se fosse sobre outra pessoa. Como se minha vida tivesse virado um filme policial e eu fosse apenas espectadora. E se eu colaborar, perguntei finalmente, o que acontece comigo depois? Se conseguirmos provar sua inocência e derrubar a quadrilha, a senhora sai limpa. Mais que isso, pode até receber proteção do Estado se necessário. E se não conseguirmos? Dr. Fernando fez uma pausa longa antes de responder. Então a senhora vai precisar um milagre. Saímos do escritório mais confusas do que quando entramos. A situação era ainda mais complexa do que imaginávamos, e as opções eram todas arriscadas. No caminho de volta para a casa da Marina, meu celular tocou novamente. Dessa vez era um número desconhecido. Isabela Santos, uma voz feminina que eu não reconhecia. Sim, meu nome é Carla Moreira. Sou jornalista investigativa da Folha de São Paulo. Estou fazendo uma matéria sobre a Cellar Investments e gostaria muito de conversar com a senhora. Meu coração parou. Como você conseguiu meu número? Isso não importa agora. O importante é que sei que a senhora pode estar em perigo. Posso ajudá-la, mas preciso que conversemos pessoalmente. Hoje ainda, se possível. Olhei para Marina, que havia ouvido parte da conversa. Eu preciso pensar sobre isso. Senhora Isabela, entendo sua cautela. Mas precisa saber, não é a única pessoa que eles estão usando. Há outras vítimas. E se não fizermos alguma coisa logo, pode ser tarde demais. Outras vítimas? Pelo menos mais 3 pessoas na mesma situação que a senhora. Pessoas que descobriram que seus nomes estavam sendo usados em atividades ilegais. Uma delas não teve a mesma sorte que a senhora até agora. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. O que aconteceu com ela? Apareceu morta em um lago em Gravataí na semana passada. Suicídio, segundo a polícia. Mas eu tenho motivos para acreditar que não foi bem assim. Senti as pernas bambas. Onde você quer se encontrar? Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria na Vila Madalena às 19 horas. Marina insistiu em ir junto, e eu não tinha coragem de ir sozinha mesmo. Durante as próximas horas, tentei processar tudo o que estava acontecendo. Em menos de 48 horas, minha vida havia virado de cabeça para baixo. E agora descobria que havia outras pessoas passando pela mesma situação. Pessoas que talvez não tivessem tido a mesma sorte de descobrir a tempo. Às 19 horas em ponto, estávamos na cafeteria. Carla Moreira era uma mulher de uns 35 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, roupas simples mas elegantes. Tinha aquele olhar intenso típico de jornalistas investigativos, como se estivesse sempre procurando a história por trás da história. Senhora Isabela, obrigada por aceitar se encontrar comigo, ela disse, apertando minha mão. Sei que deve estar assustada. Assustada é pouco, respondi. Você disse que há outras pessoas na mesma situação? Carla abriu uma pasta e espalhou algumas fotos sobre a mesa. Amanda Silva, 31 anos, contadora em Canoas. Descobriu que seu nome estava sendo usado em uma empresa de importação fantasma. Tentou denunciar. Ela apontou para uma das fotos. Morreu afogada na semana passada. Minha boca ficou seca. Carlos Mendonça, 45 anos, engenheiro civil em Novo Hamburgo. Mesma situação. Desapareceu há 2 semanas. A polícia ainda está procurando. E o terceiro? Júlia Pacheco, 29 anos, professora em Viamão. Essa teve mais sorte. Conseguiu fugir para o interior antes que descobrissem que ela sabia. Mas está escondida com medo de voltar. Marina segurou minha mão por baixo da mesa. Como você descobriu tudo isso? Perguntei. Trabalho há 2 anos investigando a Cellar Investments e empresas relacionadas. É uma rede muito maior do que qualquer um imagina. Eles não usam apenas laranjas. Eles criam laranjas. Pessoas reais com vidas reais que nem sabem que estão sendo usadas. E por que você quer me ajudar? Carla se recostou na cadeira. Porque vocês são as provas vivas de que essa operação existe. Sem o testemunho de vocês, é muito difícil derrubar o esquema. Eles são muito cuidadosos, muito bem organizados. O que você sabe sobre meu marido? Ricardo Mendes é apenas uma peça pequena no esquema. O verdadeiro cérebro por trás de tudo é Camila Reis. Ela tem conexões com políticos, juízes e empresários. A rede dela alcança várias cidades do Rio Grande do Sul e começa a se expandir para outros estados. Isso explicava por que Ricardo parecia subordinado na conversa que eu havia ouvido no escritório. E o que você propõe? Que você me ajude a reunir evidências. Com sua colaboração, posso publicar uma matéria que vai expor toda a operação. Mas preciso de provas concretas, de documentos, de gravações. Isso significa que eu teria que voltar para Porto Alegre. Eventualmente, sim. Marina se manifestou pela primeira vez. E como sabemos que não é uma armadilha? Como sabemos que você não está trabalhando para eles? Carla sorriu pela primeira vez. Porque se eu fosse, vocês já não estariam aqui conversando comigo. Vocês estariam na mesma situação da Amanda. O argumento era macabro, mas fazia sentido. Passamos mais 2 horas conversando.
Carla me mostrou outros documentos, outras evidências que havia coletado ao longo de 2 anos de investigação. Era impressionante a extensão da operação. Cellar Investments era apenas uma das dezenas de empresas fantasmas que faziam parte do esquema. Quando saímos da cafeteria já tinha decidido. Ia colaborar com Carla, mas do meu jeito. Com cuidado, com planejamento e com várias rotas de fuga. Na casa da Marina, passamos a noite toda planejando minha volta para Porto Alegre. Decidi que voltaria, mas não como a Isabela ingênua que havia saído. Voltaria como alguém que sabia exatamente com que estava lidando. No domingo de manhã, liguei para Ricardo. Amor, como está sua tia? Melhorando. O médico acha que posso voltar amanhã. Que bom. Estava com saudades. Mentira. Eu podia ouvir na voz dele que não estava com saudades. Estava aliviado que eu voltaria para o controle dele. Eu também menti. Quando desliguei, Marina me olhou preocupada. Você tem certeza disso? Tenho. Mas não vou fazer sozinha. Durante o resto do domingo, planejamos cada detalhe. Carla viria para Porto Alegre na terça-feira. Eu instalaria aplicativos de gravação no meu celular. Tentaria documentar qualquer conversa suspeita. E mais importante, tentaria descobrir mais detalhes sobre a operação, nomes, endereços, conexões. Na segunda-feira de manhã, peguei o voo de volta para Porto Alegre. Durante as 2 horas de voo, repassei o plano na minha cabeça dezenas de vezes. Tinha que ser convincente. Tinha que parecer que não sabia de nada, que não desconfiava de nada. Ricardo me esperava no aeroporto com flores e aquele sorriso que agora eu sabia que era falso. Como está sua tia? Bem melhor. Vai ficar internada mais alguns dias, mas o pior já passou. Ele me abraçou, me beijou, perguntou sobre a viagem. Eu respondia no automático, sorrindo, fingindo que estava feliz por estar de volta. No caminho para casa, ele parecia relaxado, conversando sobre trabalho, sobre os planos para a semana. Por um momento, olhando para ele dirigindo, me perguntei se eu não estava exagerando. Se talvez tivesse interpretado mal o que ouvirá no escritório. Mas quando chegamos em casa e eu vi que o escritório dele havia sido reorganizado, gavetas que antes estavam bagunçadas agora estavam arrumadas, papéis que antes estavam espalhados agora estavam organizados, soube que não estava exagerando. Ele havia usado minha ausência para limpar qualquer evidência. Sorte que eu havia levado os documentos mais importantes comigo. Que bom estar em casa, disse, indo para o quarto trocar de roupa. Também acho, Ricardo respondeu, mas estava no telefone, sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Durante o resto da tarde, tentei agir normalmente. Desembalei minha mala, contei mais detalhes inventados sobre a suposta internação da tia Rosa, perguntei sobre o trabalho dele. Ah, o de sempre, ele disse. Alguns casos novos, nada muito interessante. À noite, durante o jantar, ele estava estranho, distante, como se estivesse pensando em outra coisa. Tudo bem? Perguntei. Claro, por quê? Você parece preocupado com alguma coisa. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que dizer. Isa, posso te fazer uma pergunta? Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Claro. Você mexeu no meu escritório antes de viajar? Não. Por quê? É que algumas coisas estavam fora do lugar quando cheguei em casa no sábado. Achei estranho. Deve ter sido o vento. Você às vezes esquece a janela aberta. Ele acenou com a cabeça, mas percebi que não estava convencido. Depois do jantar, enquanto ele assistia televisão na sala, subi para o quarto e liguei para Marina. Ele está desconfiado, sussurrei. Você acha que descobriu que você encontrou os documentos? Não sei, mas alguma coisa está diferente. O jeito que ele me olha, as perguntas que está fazendo. Isabela, se você achar que está em perigo, sai daí imediatamente. Eu sei. Carla chega amanhã? Sim. Vai se hospedar no hotel próximo ao seu escritório. Vocês vão se encontrar na hora do almoço. Ok. Torce para que corra tudo bem. Vou ficar acordada com o celular no ouvido. Qualquer coisa me liga. Na terça-feira de manhã, acordei com Ricardo já se arrumando para o trabalho. Vai sair cedo hoje? Perguntei, fingindo que estava sonolenta. Tenho uma reunião importante às 8 horas. Mas volto para almoçar. Isso complicava meus planos. Eu havia combinado de me encontrar com Carla às 12 horas. Que bom. Faz tempo que não almoçamos juntos. Depois que ele saiu, liguei para o meu escritório de arquitetura e inventei que ainda estava resolvendo questões familiares, que precisava de mais um dia. Às 11h30, saí de casa dizendo que ia fazer algumas compras. Na verdade, estava indo me encontrar com Carla no café que havíamos combinado, próximo ao meu antigo escritório de arquitetura. Ela já estava me esperando quando cheguei, sentada em uma mesa no fundo, de costas para a entrada. Carla usava óculos escuros e tinha prendido o cabelo de forma diferente, claramente tentando passar despercebida. Como você está? Foi a primeira coisa que ela perguntou quando me sentei. Nervosa. Ricardo está desconfiado de alguma coisa. Era de se esperar. Você sumiu bem na hora em que descobriu tudo. Mesmo que ele não tenha certeza do que você sabe, deve imaginar que foi mais que coincidência. Carla abriu uma pequena pasta e me mostrou alguns documentos novos.
Consegui mais informações sobre a rede. Isabela, isso é muito maior do que imaginávamos. A Cellar Investments é apenas a ponta do iceberg. Há pelo menos 15 empresas fantasmas conectadas, operando em 4 estados diferentes. Olhei os papéis. Nomes que eu nunca havia visto, endereços espalhados pelo sul e sudeste do país, movimentações financeiras que chegavam a dezenas de milhões de reais. E todas usam pessoas como eu. Não todas. Algumas têm laranjas conscientes, pessoas que recebem uma quantia para emprestar o nome. Mas outras, como no seu caso, usam vítimas que nem sabem que estão envolvidas. Como eles conseguem falsificar assinaturas tão bem? Carla apontou para um dos documentos. Veja isso. Este aqui é um contrato de abertura de conta bancária. Sua assinatura. Olhei para o papel. Era realmente minha assinatura. Idêntica. Mas eu nunca assinei isso. Claro que não. Mas você já assinou papéis para seu marido antes? Procurações, documentos do apartamento, essas coisas? Pensei por um momento. Várias vezes. Ricardo sempre dizia que era para facilitar, que assim ele podia resolver as burocracias sozinho. Pronto. Eles pegam essas assinaturas legítimas e fazem cópias. Digitalizam, estudam os traços, treinam para reproduzir. É um trabalho muito bem feito. Senti um nó no estômago. Eu havia facilitado minha própria falsificação. O que você precisa que eu faça? Primeiro, preciso que você tente descobrir onde eles guardam os documentos originais. Tem que haver um lugar onde ficam os contratos principais, as procurações que você assinou, talvez até gravações de conversas importantes. Você acha que eles gravam conversas? Tenho certeza. Uma operação dessa magnitude não funciona apenas na base da confiança. Eles devem ter gravações de tudo, como seguro caso alguém tente traí-los. Isso fez sentido. Explicava porque Ricardo às vezes parecia nervoso quando falava no telefone em casa, como se soubesse que estava sendo ouvido. E segundo, preciso que você tente descobrir quando vai acontecer a próxima movimentação grande. Operações como essa têm ciclos. Períodos de atividade intensa seguidos de períodos de calmaria. Se conseguirmos flagrar uma movimentação acontecendo, teremos provas irrefutáveis. Conversamos por mais meia hora definindo sinais, formas de comunicação segura, pontos de encontro alternativos. Quando estava me preparando para sair, Carla segurou meu braço. Isabela, quero que você entenda uma coisa. Se em algum momento você sentir que está em perigo real, esqueça a investigação. Esqueça as provas. Apenas saia de lá. E as outras pessoas? E a Amanda que morreu? Se eu desistir agora? Se você morrer, não vai poder ajudar ninguém. Voltei para casa com 20 minutos de sobra antes de Ricardo chegar para o almoço. Usei esse tempo para instalar os aplicativos de gravação que Carla havia me recomendado e para procurar por qualquer coisa suspeita que pudesse ter passado despercebido antes. Foi no armário do quarto, atrás de algumas roupas antigas, que encontrei algo que me fez gelar. Um gravador digital pequeno, do tamanho de uma moeda. Estava desligado, mas claramente havia sido usado recentemente. A memória mostrava várias gravações dos últimos meses. Coloquei de volta exatamente onde estava, mas não antes de anotar o modelo para pesquisar depois como acessar os arquivos. Ricardo chegou pontualmente ao meio-dia, trazendo comida chinesa. Como foi sua manhã? Perguntou, servindo o almoço. Tranquila. Fiz algumas compras, conversei com Marina no telefone. Como ela está? Bem. Perguntou de você. Mentira. Marina odiava Ricardo desde o primeiro dia. Mas ele sorriu como se realmente acreditasse. Durante o almoço, tentei parecer relaxada conversando sobre coisas banais. Mas notei que Ricardo estava observando cada reação minha, como se procurasse por sinais de que eu sabia de alguma coisa. Isa, ele disse de repente, você tem certeza de que não mexeu no meu escritório? Ricardo, já te disse que não. Por que você continua perguntando isso? É que sumiram alguns papéis. Papéis importantes. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Que tipo de papéis? Contratos de trabalho. Nada que te interessaria. Você quer que eu te ajude a procurar? Por um momento vi pânico nos olhos dele. Não, não precisa. Já procurei em todo lugar. Devem estar no escritório. Depois do almoço, ele voltou para o trabalho parecendo ainda mais tenso do que pela manhã. Assim que ele saiu, liguei para Carla. Ele está desesperado, sussurrei. Disse que sumiram papéis importantes. Que tipo de papéis? Não quis especificar, mas estou achando que eram os contratos que eu peguei. Isso explica o desespero dele. Sem esses contratos, eles não conseguem provar que você assinou voluntariamente. Se chegarem à conclusão de que você os pegou, o que vai acontecer? Eles vão tentar recuperá-los. A qualquer custo. Passamos o resto da tarde conversando por mensagens codificadas. Carla havia descoberto que haveria uma reunião importante na quinta-feira à noite, em um restaurante no centro de Porto Alegre. Várias pessoas-chave da operação estariam presentes. Se conseguirmos gravar essa reunião, ela escreveu, teremos evidências suficientes para derrubar a operação inteira. Mas para isso, eu precisaria estar lá. E a única forma de estar lá seria convencendo Ricardo a me levar.
Quando ele chegou em casa na terça-noite, estava visivelmente estressado. Andava de um lado para outro, falava no telefone em voz baixa, verificava e-mails constantemente. Tudo bem, amor? Perguntei. Só trabalho, ele respondeu sem me olhar. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. Estava claramente preocupado com alguma coisa. Ricardo, você quer conversar sobre o que está te incomodando? Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo alguma coisa. Isa, posso te pedir um favor? Claro. Na quinta-feira à noite preciso ir a um jantar de trabalho. É importante para minha carreira. Você gostaria de ir comigo? Era exatamente a abertura que eu precisava, mas tentei não parecer ansiosa demais. Claro. Onde vai ser? No restaurante Panorama. É um jantar com alguns sócios importantes do escritório. Eu conhecia o Panorama. Era um restaurante elegante, conhecido por ser discreto, o tipo de lugar onde pessoas importantes fazem negócios longe de olhares curiosos. Vai ser divertido, disse, sorrindo. Faz tempo que não saímos para um evento social. Sim, ele respondeu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vai ser interessante. Na quarta-feira passei o dia me preparando. Comprei um vestido elegante, mas discreto. Precisava parecer uma esposa acompanhante, não uma investigadora. Também testei o aplicativo de gravação várias vezes, certificando-me de que funcionava perfeitamente. Carla e eu nos encontramos brevemente em um shopping center para acertar os últimos detalhes. Você tem certeza de que consegue fazer isso? Ela perguntou. Tenho que conseguir. É nossa melhor chance. Lembra das palavras-chave que precisamos gravar? Nomes específicos, valores, datas? Lembro de tudo. E se algo der errado? Eu saio de lá imediatamente. Mas mesmo dizendo isso, ambas sabíamos que se algo desse errado durante o jantar, eu poderia não ter oportunidade de sair. Na quinta-feira à noite me arrumei com cuidado. Precisava estar bonita o suficiente para não chamar atenção pela ausência de elegância, mas não tanto que parecesse estar tentando impressionar alguém específico. Ricardo também estava mais arrumado que o normal. Terno novo, gravata cara, perfume que eu não reconheci. Você está linda, ele disse quando saí do quarto. Obrigada. Você também está muito elegante. Durante o trajeto até o restaurante, ele parecia nervoso. Batia os dedos no volante, verificava o espelho constantemente, como se estivesse sendo seguido. Está tudo bem? Perguntei. Sim. É só que essa reunião é muito importante. Há muito dinheiro envolvido. Que tipo de negócio é? Ele me lançou um olhar rápido. Investimentos imobiliários. Nada que te interessaria. O restaurante Panorama era ainda mais elegante do que eu me lembrava. Vagarosamente vestido, iluminação suave, mesas bem espaçadas para garantir privacidade. O tipo de lugar onde segredos são compartilhados entre o primeiro e o segundo prato. Quando chegamos, havia várias pessoas já esperando em uma sala privativa nos fundos. Reconheci Camila Reis imediatamente, estava ainda mais elegante que das outras vezes que a havia visto. Conversando animadamente com um homem de uns 60 anos que eu não conhecia. Isabela, Ricardo disse, guiando-me pela sala, quero te apresentar alguns colegas. Os próximos 15 minutos foram uma sucessão de apertos de mão, sorrisos falsos e conversas superficiais. Mas eu estava prestando atenção em cada nome, cada rosto, cada detalhe que pudesse ser importante depois. Foi quando chegamos até Camila que as coisas ficaram interessantes. Isabela, ela disse, me cumprimentando com beijinhos no rosto, que prazer te ver aqui. Ricardo falou tanto sobre você. Imagino, respondi, sorrindo educadamente. Ele me disse que você trabalha com arquitetura. Deve entender de investimentos imobiliários então. Um pouco. Camila trocou um olhar significativo com Ricardo. Na verdade, talvez você se interesse por um projeto que estamos desenvolvendo. Ricardo, você contou para ela sobre a Celar? Meu sangue gelou, mas mantive a expressão neutra. Ainda não, Ricardo disse rapidamente. Você sabe que Isabela não se interessa muito pelos meus negócios. Que pena, Camila insistiu. Porque ela poderia ser muito útil para nós. Uma arquiteta sempre dá credibilidade a projetos imobiliários. Era uma armadilha. Eles estavam testando se eu sabia alguma coisa sobre a Celar Investments. Bom, disse cuidadosamente, se for algo interessante, posso dar uma olhada depois. Claro, Camila sorriu. Depois conversamos melhor sobre isso. Durante o jantar, sentei-me estrategicamente entre Ricardo e uma senhora mais velha que parecia não estar prestando muita atenção às conversas. Isso me permitiu ligar discretamente o gravador no meu celular quando a conversa começou a ficar mais específica. E ficou específica rapidamente. O problema, dizia o homem mais velho que eu havia notado antes, é que algumas das nossas associadas estão fazendo perguntas inconvenientes. Associadas? Perguntou alguém do outro lado da mesa. As portadoras dos nomes, Camila explicou em voz baixa. Algumas descobriram que seus nomes estão sendo usados. Como a Amanda, disse outro homem que eu não havia sido apresentada. Meu coração parou. Eles estavam falando da Amanda que havia morrido. A situação da Amanda foi resolvida, Camila disse friamente. E as outras? Estamos monitorando.
O Carlos desapareceu, mas achamos que está escondido no interior. A Júlia também sumiu. E há uma quarta que pode se tornar problemática. Não mencionaram meu nome, mas eu sabia que estavam falando de mim. Como assim problemática? Perguntou Ricardo e notei tensão na voz dele. Ela pode ter documentos que poderiam nos comprometer. Documentos que desapareceram recentemente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eu continuei comendo minha salada como se não estivesse prestando atenção, mas cada fibra do meu corpo estava alerta. O que vocês sugerem? A voz era de alguém que eu não conseguia identificar. A mesma solução que funcionou com a Amanda, Camila disse calmamente. Senti meu estômago revirar. Eles estavam planejando me matar. Ali na minha frente falando sobre assassinato como se fosse um item de pauta de reunião. Tem certeza de que é necessário? Ricardo perguntou, e por um momento pensei ter ouvido preocupação genuína na voz dele. Ricardo, o homem mais velho, disse seriamente, você sabe que não podemos correr riscos. Há muito dinheiro em jogo. Muitas pessoas importantes envolvidas. Eu sei, é só que o quê? Camila o cortou. Ela é sua esposa? Isso deveria torná-la mais confiável, não menos. Vocês estão certos, Ricardo disse finalmente. Façam o que acham necessário. Naquele momento alguma coisa dentro de mim morreu. Não era apenas a descoberta de que meu marido estava envolvido em atividades criminosas. Era a descoberta de que ele estava disposto a deixar que me matassem. A conversa mudou para detalhes operacionais, datas, valores, métodos. Eu continuei gravando, mas minha mente estava em outro lugar. Estava calculando distâncias até a saída, pensando em desculpas para sair da mesa, planejando minha fuga. Foi quando Camila se levantou para ir ao banheiro que tive minha oportunidade. Com licença, disse para Ricardo, vou ao banheiro também. No banheiro, com as mãos tremendo, enviei uma mensagem rápida para Marina. Preciso sair daqui agora. Eles estão planejando me matar. A resposta veio imediatamente. Carla está a caminho. Aguenta mais 10 minutos. Quando voltei para a mesa, a conversa havia mudado para assuntos mais triviais. Mas notei que Ricardo me observava constantemente, como se pudesse ler em meu rosto que eu havia ouvido tudo. Está se sentindo bem? Ele perguntou. Um pouco enjoada. Acho que foi o vinho. Quer que vamos embora? Por um momento considerei dizer que sim. Mas sabia que se saíssemos juntos, eu poderia não chegar em casa viva. Não, está passando. Vamos ficar. Mais 15 minutos se passaram. 15 minutos que pareceram horas. Até que meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Incêndio no estacionamento do restaurante. Evacuação obrigatória. Era o sinal de Carla. Em segundos começamos a ouvir sirenes do lado de fora. Um garçom apareceu na sala privativa. Desculpem interromper, mas precisamos evacuar o prédio imediatamente. Problema no estacionamento. A confusão que se seguiu foi exatamente o que eu precisava. Enquanto todos se levantavam, pegavam casacos e bolsas, sussurrando sobre o que poderia ter acontecido, eu me misturei ao grupo e saí da sala. Mas em vez de seguir pela porta principal com os outros, dobrei à esquerda, em direção à saída de emergência dos fundos que havia notado quando chegamos. Foi lá que encontrei Carla me esperando. Vem rápido, ela disse, me puxando pela mão. Corremos para um carro que estava estacionado na rua paralela. Só quando estávamos longe do restaurante é que consegui respirar normalmente. Conseguiu gravar? Foi a primeira coisa que Carla perguntou. Consegui tudo. Eles estão planejando me matar da mesma forma que mataram Amanda. Eu sei. Por isso tive que te tirar de lá. Como você soube? Tem um informante dentro do grupo. Alguém que está tentando sair dessa vida há muito tempo. Enquanto nos afastávamos do centro da cidade, contei para Carla tudo o que havia ouvido durante o jantar. Nomes, datas, valores, métodos. Tudo. Isabela, ela disse quando terminei, o que você conseguiu hoje é suficiente para derrubar toda a operação. Mas agora você não pode mais voltar para casa. Nunca mais. A realidade dessa afirmação demorou alguns segundos para se estabelecer. Eu não tinha mais casa. Não tinha mais vida. Não tinha mais identidade. Para onde vamos? Para São Paulo, esta noite ainda. Amanhã cedo, entregamos tudo para a Polícia Federal. E depois? Depois você entra no programa de proteção a testemunhas. Nova identidade, nova cidade, nova vida. Olhei pela janela do carro, vendo Porto Alegre passar pela última vez. Em algum lugar dessa cidade, Ricardo estava descobrindo que eu havia desaparecido. Em algum lugar, Camila estava percebendo que o plano havia falhado. E em algum lugar, outras pessoas como Amanda, Carlos e Júlia ainda corriam perigo. Mas agora, pela primeira vez em semanas, eu tinha esperança. Esperança de que a gravação que carregava no meu celular pudesse fazer justiça para Amanda, pudesse proteger Carlos e Júlia, e pudesse garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez, eu tinha as armas certas para lutar. A viagem para São Paulo foi um borrão de luzes na estrada e conversas sussurradas. Carla dirigia com cuidado, sempre verificando os retrovisores, enquanto eu tentava processar que minha vida havia mudado para sempre em questão de horas. Chegamos à capital paulista às 4 da manhã.
Carla me levou para um apartamento seguro que a Polícia Federal mantinha para casos como o meu, testemunhas em situação de risco extremo. Descanse um pouco, ela disse, me entregando as chaves. Às 9 da manhã, temos reunião com o delegado federal responsável pela investigação. Mas eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama estranha, olhando para o teto, pensando em Ricardo descobrindo que eu havia sumido. Pensando em como ele explicaria meu desaparecimento. Pensando se ele sentiria remorso por ter concordado com minha execução. Às 9 em ponto, estávamos no prédio da Polícia Federal. O delegado Arthur Campos era um homem sério, de uns 50 anos, que me recebeu com a gravidade que a situação exigia. Senhora Isabela, sei que passou por uma experiência traumática, mas preciso que entenda. O que a senhora trouxe pode desarticular uma das maiores redes de lavagem de dinheiro que já investigamos. Durante as próximas 4 horas contei minha história do início ao fim. Eles gravaram cada palavra, analisaram cada documento, examinaram as gravações do jantar no restaurante. Um perito em áudio confirmou que as vozes eram autênticas e que não havia sinais de manipulação. Temos material suficiente para prender todos os envolvidos, o delegado disse finalmente. Mas vou ser direto com a senhora. Essas pessoas têm muito poder, muitas conexões. A operação precisa ser simultânea e precisa pegar todos de surpresa. Quando aconteceria? Amanhã de manhã, às 6 horas. Operação em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília simultaneamente. Naquela noite, sozinha no apartamento seguro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me disse para pegar. Isabela? A voz era feminina, nervosa. Quem é? Júlia. Júlia Pacheco. A jornalista Carla conseguiu meu contato. Era uma das outras vítimas da rede. A professora que havia conseguido fugir. Júlia, como você está? Onde está? Escondida numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Isabela, eu ouvi dizer que você conseguiu evidências contra eles. Consegui. A Polícia Federal vai fazer uma operação amanhã. Graças a Deus. Ela começou a chorar. Eu achei que eles iam conseguir escapar impunes. Que a Amanda tinha morrido à toa. Conversamos por mais 1 hora. Júlia me contou como descobrira que seu nome estava sendo usado, como tentará denunciar e como quase foi morta. Só escapara porque um vizinho havia notado movimentação estranha na casa dela e chamara a polícia. Carlos também está vivo, ela me disse. Está escondido numa fazenda no interior. Carla conseguiu localizar ele também. Saber que as outras vítimas estavam vivas me deu uma sensação de alívio que eu não esperava sentir. Na manhã seguinte, às 6 horas em ponto, tudo começou. Carla me ligou para dar as primeiras notícias. Isabela, eles pegaram todos. Ricardo foi preso em casa, ainda de pijama. Camila tentou fugir pelo aeroporto, mas foi interceptada. O pessoal da Celar, os políticos envolvidos, os empresários, todos. Durante os próximos dias, acompanhei pela televisão a repercussão da operação. Operação Espelho Partido, como foi batizada pela polícia, foi destaque em todos os jornais. As imagens das prisões, os valores envolvidos, mais de 200 milhões de reais em movimentações ilegais, a sofisticação do esquema. Ricardo apareceu sendo levado algemado, com o rosto coberto pela camisa. Por um momento senti uma pontada de algo que poderia ser pena. Mas lembrei das palavras dele no restaurante. Façam o que acham necessário e qualquer compaixão desapareceu. 3 semanas depois começaram os interrogatórios oficiais. Eu prestei depoimento como testemunha protegida com voz distorcida e rosto oculto. Mas minhas palavras ecoaram pelo tribunal quando li o depoimento que havia preparado. Durante 4 anos, vivi ao lado de um homem que conhecia todos os meus sonhos, medos e vulnerabilidades. Um homem que usou essa intimidade para me transformar numa arma contra mim mesma. Ele não apenas destruiu nossa vida conjugal. Ele roubou minha identidade, minha dignidade e quase roubou minha vida. O processo durou 7 meses. Durante esse tempo vivi no limbo do programa de proteção à testemunha. Nova identidade temporária, apartamento monitorado, saídas limitadas. Foi um período difícil, de reconstrução psicológica tanto quanto física. Foi durante esse período que conheci Dr. Sandra Oliveira, a psicóloga designada para me ajudar a processar o trauma. Isabela, você não foi apenas vítima de um crime financeiro. Você foi vítima de violência psicológica sistemática. Seu marido não apenas usou sua identidade, ele manipulou sua realidade. As sessões de terapia foram fundamentais para que eu entendesse que não havia sido ingênua ou burra. Havia sido deliberadamente enganada por profissionais do crime. Quando o julgamento finalmente chegou, eu estava preparada. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e tentativa de homicídio. Camila pegou 20 anos. O empresário mais velho que coordenava a rede, descobrimos que se chamava Augusto Ferreira, foi condenado a 25 anos. Mas a condenação que mais me trouxe paz foi a do promotor corrupto que havia destruído os direitos da minha mãe fictícia na história original. 20 anos de prisão e perda de todos os bens. Júlia e Carlos puderam voltar às suas vidas.
Seus nomes foram limpos, e eles receberam indenizações do Estado pelos danos sofridos. Júlia voltou a dar aulas, Carlos retomou seu trabalho como engenheiro. Quanto a mim, escolhi uma nova identidade permanente, Helena Martins. Mudei-me para Curitiba, onde ninguém me conhecia. Com a indenização que recebi, abri um pequeno escritório de arquitetura especializado em projetos sociais, habitação popular, escolas, postos de saúde. Carla se tornou uma amiga verdadeira. Sua matéria investigativa sobre a rede ganhou prêmios nacionais de jornalismo. Ela me visita em Curitiba regularmente e mantemos contato constante. Marina, minha irmã, foi a única da minha vida anterior que soube da minha nova identidade. Ela me visita todo mês e lentamente estou reconstruindo a confiança nas relações pessoais. 2 anos depois das prisões, recebi uma carta na minha nova casa. O remetente era Ricardo, da penitenciária onde cumpria a sentença. Pensei muito se deveria ler. Doutor Sandra achou que poderia ser terapêutico, uma forma de encerramento. Então li. Isabela, sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que não posso desfazer o que fiz. Mas precisa saber que nunca quis que você se machucasse. Quando concordei com o que eles sugeriram naquele restaurante, eu estava desesperado, com medo. Não conseguia pensar direito. Sei que isso não justifica nada, mas queria que soubesse. Espero que tenha encontrado paz na sua nova vida. Respondi à carta. Uma única frase, eu encontrei mais que paz, Ricardo. Encontrei quem eu realmente sou. Nunca mais tive contato com ele. 3 anos depois, estava trabalhando no projeto de uma creche municipal quando recebi uma ligação inesperada. Helena? A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar. Sim, é Amanda Silva. Meu coração parou. Amanda Silva era a contadora que supostamente havia morrido afogada. A primeira vítima da rede. Amanda. Mas, como? Eu pensei que você estava morta? Era isso que eles queriam que todo mundo pensasse. Na verdade, consegui escapar no último minuto. Tenho vivido escondida desde então com uma nova identidade, assim como você. Ela explicou que havia fingido sua própria morte com a ajuda de um policial que desconfiava da rede. Juntos forjaram a cena do suicídio no lago, enquanto ela fugia para outro estado. Por que está entrando em contato agora? Perguntei. Porque eles estão tentando reverter as condenações. Augusto Ferreira tem advogados poderosos, está alegando que as provas foram obtidas ilegalmente. Se conseguir anular o processo, todos saem livres. Senti minha nova vida tremular. O que podemos fazer? Precisamos nos unir. Você, eu, Júlia, Carlos, todos os que sobrevivemos. Se apresentarmos novos testemunhos, reforçaremos o processo. Durante os meses seguintes, trabalhamos juntas, eu, Amanda, Júlia, Carlos e Carla, para garantir que a justiça fosse mantida. Descobrimos novas evidências, identificamos outras vítimas que ainda não haviam sido localizadas, mapeamos ramificações da rede que nem a polícia havia descoberto. O trabalho foi intenso, mas terapêutico. Pela primeira vez desde o início dessa história, senti que não era apenas uma vítima que sobrevivera. Era alguém que estava ativamente lutando para que outros não passassem pelo que passamos. Em 2029, 6 anos depois das prisões iniciais, o Supremo Tribunal Federal negou o último recurso de Augusto Ferreira. As condenações foram mantidas. A rede foi definitivamente desarticulada. Hoje, aos 34 anos, vivo uma vida que construí com minhas próprias mãos. Meu escritório de arquitetura cresceu, tenho uma equipe de 8 pessoas, e nossos projetos sociais já beneficiaram milhares de famílias. Conheci alguém, um médico que trabalha com saúde pública, que admira meu trabalho com projetos sociais. Ele sabe da minha história, da minha nova identidade, e me aceita completamente. Estamos construindo algo real baseado em verdade e confiança. Amanda se tornou consultora em segurança financeira, ajudando empresas a identificar fraudes. Júlia escreve livros sobre educação financeira. Carlos desenvolveu tecnologias para detectar empresas fantasmas. Todos nós transformamos nossa dor em propósito. Às vezes, ainda tenho pesadelo sobre aquela noite no restaurante. Acordo suada com o coração disparado, ouvindo a voz fria de Camila dizendo a mesma solução que funcionou com Amanda. Mas então lembro que Amanda está viva, que todos nós estamos vivos, que vencemos. Em 2030, recebi um convite inesperado. Falar no TEDx de Curitiba sobre reconstrução de identidade após traumas extremos. Aceitei. No palco, diante de centenas de pessoas, contei minha história pela primeira vez publicamente. Claro, sem mencionar nomes reais ou detalhes que pudessem comprometer a segurança de alguém. Mas contei sobre traição, sobre descobrir que sua vida inteira era uma mentira, sobre encontrar coragem para lutar quando tudo parecia perdido. Meu nome não é Helena Martins, disse no final da palestra. Esse é meu nome escolhido, minha identidade construída. Meu nome original foi roubado, minha identidade original foi destroçada. Mas eu não deixei que isso me definisse. Escolhi quem quero ser, e essa escolha me salvou. A plateia se levantou em ovação. Depois da palestra, uma jovem de uns 20 anos se aproximou. Estava visivelmente nervosa.
Desculpa incomodar, ela disse, mas acho que estou passando por algo parecido com o que você passou. Meu namorado. Descobri que ele está usando meu nome em coisas que eu não entendo. Estou com medo. Sentamos numa cafeteria próxima ao teatro. Durante 2 horas conversei com ela sobre sinais de alerta, sobre como buscar ajuda, sobre como confiar nos próprios instintos. Dei a ela o contato de Carla, que agora coordena uma ONG de apoio a vítimas de crimes financeiros. Saí daquele encontro com uma sensação de completude que não sentia há muito tempo. Minha história não terminou quando escapei daquele restaurante. Não terminou quando os criminosos foram presos. Não terminou quando construí minha nova identidade. Minha história continua cada vez que alguém encontra coragem para denunciar um crime, cada vez que uma vítima descobre que não está sozinha, cada vez que a justiça prevalece sobre a impunidade. Hoje, enquanto escrevo estas palavras no meu escritório em Curitiba, olho pela janela e vejo uma escola que projetamos sendo construída. Crianças de famílias carentes estudarão ali. Terão oportunidades que talvez não tivessem de outra forma. Isso não apaga o que passei. Não desfaz a traição. Não ressuscita a inocência perdida. Mas transforma a dor em algo maior. Ricardo ainda está na prisão. Deve sair em 2035, se comportar bem. Às vezes me pergunto se ele aprendeu alguma coisa, se arrependeu genuinamente. Mas não é uma resposta que preciso para seguir com minha vida. Camila morreu na prisão em 2031, vítima de um câncer que se desenvolveu rapidamente. Não senti alegria nem tristeza. Apenas um vazio, como se um capítulo tivesse se fechado definitivamente. Augusto Ferreira, o verdadeiro mentor da rede, ainda cumpre sentença. Segundo minhas fontes, já não é o homem poderoso e intimidador de antes. A prisão o quebrou. A justiça nem sempre é rápida, mas quando chega tem um peso que compensa a espera. Enquanto termino de escrever, meu telefone toca. É Amanda, ligando para contar sobre mais uma empresa fantasma que ajudou a desmascarar. É Júlia, animada porque seu novo livro sobre educação financeira entrou na lista de mais vendidos. É Carlos, compartilhando que desenvolveu um novo algoritmo que já identificou 15 empresas suspeitas. É Carla, me convidando para ser palestrante em uma conferência sobre jornalismo investigativo. É minha nova vida chamando. Desligo o computador, pego as chaves do carro e vou para casa. Para a casa que comprei com meu próprio dinheiro limpo e honestamente ganho. Para a vida que construí escolha por escolha, dia após dia. No caminho, passo em frente ao fórum da cidade. Ali dentro, outros criminosos estão sendo julgados, outras vítimas estão buscando justiça, outras histórias estão sendo escritas. E eu sei que fiz minha parte para que pelo menos uma dessas histórias tenha um final mais justo. Meu nome é Helena Martins. Mas também já foi Isabela Santos. E provavelmente será outros nomes ainda, conforme eu continuar crescendo, mudando, me reinventando. Porque aprendi que identidade não é algo que nos dão ou que podem tirar de nós. É algo que construímos, todos os dias com nossas escolhas, nossas ações, nossa coragem. E eu escolho ser alguém que transforma a dor em esperança. Sempre. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!